exemplificou a dádiva da fé. Ressuscitado compreendeu Tomé, foi filho e foi senhor de uma grande mulher. Entra na casa de minha alma, cura-me de dentro pra fora. Faça, Senhor, que a minha vida recomece em ti agora. Pra boca seca do orgulho, a água do amor que descedenta, pra fome de renovação, o pão do céu que alimenta. Bom, como falta 5 minutos para a gente começar, o pessoal normalmente chega um pouquinho mais tarde, às vezes devido à questão do tempo também, né? Como falta 5 minutos, vamos começando a falar as considerações iniciais, né? Que é o seguinte, a gente sempre fala isso no começo, porque a gente sempre quer deixar isso bem gravado, que é, esse estudo é um estudo simplificado, não é um estudo pormenorizado, de minúcias, não. É um estudo simples, que a gente aqui está passando os conhecimentos que a gente estuda antes, né? De forma simples, até porque é o simples que a gente consegue. A questão bem pormenorizada, a gente não tem tanta capacidade assim. A gente está passando o que a gente adquiriu, né? Retribuindo o que a gente recebeu. É mais ou menos por aí. Outra coisa que a gente gostaria de pedir a vocês, se puder, que vocês tenham um copinho de água aí do lado, que os mentores espirituais vão magnetizar, com certeza. Se vocês quiserem também ter um caderninho de dúvidas, ou uma folha, ou o que quer que seja, para que vocês estejam aí anotando as suas dúvidas, e sempre que vocês tiverem as dúvidas, poderem falar. E pode falar mesmo, não fica com vergonha de ter dúvida de coisas simples que ninguém aqui nasceu sabendo. Todo mundo aprendeu a ler, a escrever, coisas básicas, a somar, a dividir, e o Espiritismo também tem as suas coisas básicas que a gente vai aprendendo e tendo dúvida. Então, se vocês tiverem dúvida, anota aí no caderninho e pergunta a gente, certo? A gente só tem uma regrinha, só uma, que é a seguinte: se a dúvida for sobre o assunto que a gente está falando, pode falar na hora que a gente vai responder na hora. Se a dúvida for sobre outro assunto, aí fala, olha, Vitor, o Júnior, o pessoal, eu tô com dúvida sobre isso aqui, eu vou fazer essa pergunta no final da live, tudo bem? Tudo bem, não tem problema nenhum. E a gente responde se a gente tiver a resposta. Porque se não tiver, a gente diz que responde depois. Na próxima live a gente responde, com certeza, tá certo? Ou no privado, ou alguma coisa assim. E ainda tem outra coisa, que é a questão de o objetivo dessa live, o objetivo desse estudo. Qual que é o objetivo desse estudo? O objetivo desse estudo é trazer um conhecimento sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, porque a gente sabe que é difícil, às vezes, a gente ler o Evangelho segundo o Espiritismo de começo. A gente também, eu, pai, mamãe, quando a gente estava fazendo o Evangelho no Lar, começando a fazer o Evangelho no Lar, cara, era uma dificuldade, porque a gente ia ler, né, o Evangelho, e tinha umas palavras difíceis que a gente, às vezes, não conseguia captar o ensinamento ali. A gente até conseguia, mas assim, não era tão abrangente como a gente tem hoje, porque a gente já tem o costume de ler o Evangelho no Lar, aquela coisa, e é justamente isso que a gente quer passar aqui para vocês. Mostrar que é fácil fazer o Evangelho no Lar, com esse estudo. Agora, a gente está estudando a introdução ainda. Não é lá os conhecimentos que os espíritos vêm trazer, as psicografias, né, dos temas diversos do Evangelho. Não é o Evangelho em si. É a introdução do livro, que é os explicamentos, as explicações que o Kardec vem trazer. Não é? Então, assim, eu digo que a gente não entrou propriamente dito no livro. A gente está nas considerações iniciais que o Allan Kardec traz. Daqui a umas 2 terças, daqui mais 2 terças a gente já sai da introdução e entra aí no Evangelho mesmo puro, que aí é onde a gente vai estudar as comunicações que os Espíritos trazem, que aí é onde a gente vai estudar todo o conhecimento dos Espíritos sobre o Evangelho. Né? Mas agora a gente está nas considerações iniciais. E o objetivo desse estudo, o objetivo que a gente tem com esse estudo é justamente demonstrar que é fácil fazer o Evangelho no lar e daqui sair pessoas fazendo o Evangelho nos lares da casa de vocês. Ou seja, vocês vêm para cá, vêm estudar com a gente e o que a gente mais quer é que vocês façam o Evangelho lá na casa de vocês. É esse o maior objetivo desse estudo. Né?
mostrar a vocês que é fácil fazer o evangelho no lar. E, por favor, façam o evangelho no lar na casa de vocês, que só vocês ganham. Cara, quando a gente morava, eu, meu pai e minha mãe, a gente morava e não fazia evangelho no lar, a gente não tinha esse contato com o evangelho e tudo mais. Aí, às vezes era vai e não vai, briga um com o outro, era vai e não vai, uma discussão dentro de casa, uma doença que pegava. Mas meu irmão vivia doente, cara. Era uma coisa incrível. O meu irmão vivia doente. A gente, vai e não vai, era a doença que aparecia em casa. A gente começou a fazer o evangelho no ar. A psicosfera da nossa casa mudou completamente. A gente chegava em casa, trabalho, cansado, e tomava um banho. É como se a gente caísse nas nuvens, sabe? A gente não ficava adoecendo mais. Até o fator imunológico melhorou. E isso os espíritos realmente explicam que é verdade. O fator imunológico, saúde melhora quando a gente começa a fazer o evangelho no lar. Então, assim, não só fazer o evangelho no lar, mas trazer o evangelho para o nosso coração. Principalmente isso. Trazer o evangelho para o nosso coração. Então, assim, esse é o meu objetivo. Que vocês façam o evangelho lá na casa de vocês, porque é só vocês que ganham, cara. Não é mais ninguém. Pode falar. Posso fazer uma pergunta, Vitor? Absolutamente que sim. Como é só eu e meu marido aqui na minha casa. Eu posso estar fazendo aqui sozinha, eu sozinha? Porque ele não acredita não, muito não. Aí ele fica lá no quarto, aí eu posso fazer eu aqui sozinha? Dona Dionis, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Você, eu não digo nem que você pode, eu digo que você deve. Eu diria, eu diria que você pode, com certeza. Porque assim, ó, quando a gente não consegue fazer o evangelho no lar com toda a família, a gente pode falar, olha, eu aqui, eu moro com meu avô, com minha avó. Não moro mais com meu pai e com a minha mãe, que eles agora se mudaram para Arapiraca, eu fiquei em Maceió. São cidades diferentes, mas no mesmo estado. Eu não moro mais com meu pai e minha mãe, eu moro com meu avô e com minha avó. Mas como eles não fazem o evangelho lá, nem nada do tipo, eu faço sozinho o evangelho lá. Eu faço pela manhã, 8 horas da manhã, eu normalmente acordo 7, aí eu me organizo tudo 9 horas da manhã, quer dizer, 9 horas da manhã da quarta-feira, eu tô lá fazendo o meu evangelho lá, sabe? Então assim, sozinho, e isso ajuda toda a casa. Não só a gente, mas toda a casa, não é? Mas principalmente os mais beneficiados somos nós. A gente fica proteção contra os espíritos que são nossos irmãos, mas que ainda estão na maldade. Proteção contra doenças que às vezes podem envolver a gente. Né? Se a gente conservar o evangelho, não é só fazer o evangelho. O principal é conservar o evangelho no coração. Né? Esse é o principal, Né? Então, assim, são inúmeros fatores, fora a paz que a gente sente, a tranquilidade, a harmonia no lar, a paciência que a gente desenvolve por naturalidade, que a gente vai desenvolvendo. Então, assim, é só a gente que ganha. A felicidade, o estado íntimo de felicidade, esse é uma coisa assim, que eu gosto muito. Quando eu faço o evangelho lá, que eu saio, o estado íntimo de felicidade que eu fico é muito grande. Né? Então, só a gente ganha. Assim, e também tem inúmeras formas de como fazer o evangelho no lar. Inúmeras formas, não. Inúmeros vídeos explicando como fazer o evangelho no lar. E só tem uma forma, mas tem inúmeros vídeos no YouTube explicando, né, como fazer. Então coloca lá no YouTube que vai aparecer direitinho. Não é muito complicado. Então, se algum de vocês quiserem falar alguma coisa, senão a gente já entra no conteúdo da live. Já são 9h10, né? 9h11, passei um minuto aí. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Bom, primeiro boa noite a todos, né? Reiterando aí um pouquinho do que o Vitor falou. E hoje nós estamos no terceiro vídeo do estudo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não participou dos primeiros, o primeiro vídeo, fazer um resumão aqui rápido, foi o prefácio, né, que é uma mensagem de Jesus, né, do Espírito Verdade. E quem não leu ainda, quem está começando agora, ou quem até participou já das outras duas aulas, releiam, né? É muito bom a gente iniciar o estudo do início, porque a gente vai entender realmente todo o livro, né? Cada parte, qual a mensagem de cada parte do livro. Então, aqui a gente faz só uma coisinha substancial, né? Uma horinha, é muito pouco para estudar, e que vocês, quando tiverem um tempo livre, releiam em casa cada parte, né? Tentem buscar algum entendimento até do que não foi dito aqui, que a gente nunca vai conseguir dizer
nem 10% da mensagem. Então é interessante que vocês, quem tiver o evangelho, quem não tiver, se possível, providencie e releia em casa, né? Aproveite que é uma página que a gente está estudando, duas, né? Então façam esse exercício aí, esse para casa, né? A primeira parte foi o prefácio do livro e a segunda foi a primeira parte da introdução, trazendo aqui para nós o sentido, o objetivo da obra, né? O objetivo dessa obra, da qual a gente está estudando agora. E hoje, no terceiro vídeo, a gente vai abrir aqui com a segunda parte da introdução. Quem tiver com o livro aí, já abre na segunda parte da introdução. Autoridade da doutrina espírita. Controle universal dos ensinamentos, do ensinamento dos espíritos. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? É uma parte muito grande da introdução. Vamos ver o que é que a gente consegue trazer hoje sobre essa parte, né? Vou deixar o Vitor abrir aí os comentários e a gente vai, dentro dessa parte aqui, a gente vai colocando alguns comentários e parando de quando em quando para quem quiser fazer alguma pergunta e quiser colocar um comentário também. Então vamos lá, vamos começar. Bom, eu gostaria de dizer que esse Tem a estudo... oração inicial, né, Vitor? Para a gente não esquecer da oração. Eu só gostaria de falar que esse estudo, ele está sendo gravado. E se vocês quiserem acessar, é só entrar, porque eu acho que vocês estão tudo nos grupos do enfermeiros, né? E a gente sempre sai divulgando o link do vídeo. A gente posta no YouTube, e do YouTube a gente passa o link para vocês assistirem o vídeo, se vocês quiserem reassistir, ou se por acaso um dia vocês faltarem, e vocês quiserem assistir o dia que faltou, pode ir lá no YouTube. Então, esse vídeo está sendo gravado e sai toda quinta pela manhã. Toda quinta pela manhã o vídeo sai. Tá? Então, vamos começar. É só esse aviso que eu estava querendo dizer. Vamos começar fazendo a nossa oração inicial. Bom, meus irmãos, aqui nos encontramos mais uma vez, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, buscando estudar, buscando aprender, buscando nos desenvolver. Senhor Jesus, o Senhor que trouxe todos os conhecimentos para a terra e para os nossos corações. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos para aprender contigo. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos para compreender as tuas falas e para sentir o teu amor em cada palavra. Jesus, vem ter conosco. Vem nos envolver na tua vibração de amor. Vem nos elevar o padrão aos céus. Vem nos clarear a mente com os teus consolos, os teus conselhos, a tua sabedoria. Vem nos envolver, Jesus. Abençoa-nos o estudo que agora estamos fazendo. Ilumina-nos as reflexões. Abre os nossos corações para não só ouvir, mas sentir cada fala e cada chamado teu. Para que no dia a dia, Mestre, venhamos a praticar. Não só saber, mas colocar em prática. Nos dá força, Senhor. Nos dá força para não desanimarmos nessa caminhada evolutiva que aqui estamos fazendo. Nos dá força, Senhor, para podermos aguentar o nosso fardo e também diminuir o fardo dos nossos irmãos, levando para eles o conhecimento consolador que aqui iremos adquirir. Jesus, que seja feita a tua vontade em nossas vidas, Senhor, e não as nossas. Que assim seja. Que assim seja. E é isso. Vamos começar o estudo. Então é isso. Vamos começar o estudo. E, como o Pai bem falou, o estudo é da introdução, capítulo 2 da introdução, que é a autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensinamento dos espíritos. Já aí, a gente tem uma questão a abordar, mas que a gente não vai falar agora. Por quê? Porque Allan Kardec colocou controle universal do ensinamento dos espíritos. O que é que ele quer dizer com isso?
Quer dizer que o espiritismo vai dominar o mundo. Quer dizer que o espiritismo vai ser a única religião do futuro e que os espíritos, o ensinamento do espiritismo que os espíritos trazem vai controlar a mente de todo. O que é que quer dizer isso? Então, antes da gente abordar isso, a gente primeiro precisa abordar outras coisas. Então, a explicação disso que Allan Kardec fala, controle universal do ensinamento dos espíritos, vai ficar por último. Porque a gente primeiro precisa aprender o desenvolvimento, estudar o desenvolvimento, para depois a gente abordar o significado disso. Vamos começar. Bom, nessa introdução, Allan Kardec ele traz uns pontos importantes que o único papel meu e do Painho aqui é justamente isso, trazer os pontos importantes que a gente considera importantes que o Allan Kardec traz. Né? E o primeiro ponto importante que eu percebi que o Allan Kardec traz nessa introdução aqui é o seguinte, que é no começo, o primeiro parágrafo que ele fala o seguinte, assim, que ele fala sobre o espiritismo não ser criação humana. Ele diz assim, se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, ela não teria por garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. E isso é muito interessante. Porque quando ele fala se a doutrina espírita fosse uma criação humana, ele justamente está dizendo que o espiritismo não é criação humana. E isso é uma coisa que muita gente tem dúvida. As pessoas estão começando no espiritismo. O espiritismo é criação da Allan Kardec ou como é que é? Né? Não é criação da Allan Kardec. O espiritismo é criação dos espíritos, formado no plano espiritual e que de lá foi trago para a gente, né? Os espíritos trouxeram para a gente. Então é criação dos espíritos. E aí ele explica de forma simples, mas de forma muito simples. Por quê? Porque se fosse criação do homem, os conhecimentos que o espiritismo traz seria limitado até onde o conhecimento do homem que o trouxe fosse. Então vamos supor que o Allan Kardec fosse o criador do espiritismo. Então os conhecimentos do Allan Kardec vêm até aqui. Os conhecimentos do espiritismo deveriam vir até aqui. Porque é só até aqui que vem o conhecimento de Allan Kardec. Porém, tem uma coisa. Os espíritos trouxeram coisas que Allan Kardec nem sabia. E que ele veio sabendo e estudando, e foi onde ele veio aprender. Então, o espiritismo não pode ser criação de Allan Kardec. Porque os espíritos trouxeram coisas além do que ele sabia. Né? Isso é uma das coisas que ele traz aqui. Outra coisa muito importante, que eu fisguei ali. Por que Deus não enviou uma pessoa, uma missionária, para falar os conhecimentos que o espiritismo trouxe? Porque o Allan Kardec não foi essa pessoa. O Allan Kardec foi missionário, mas missionário para codificar, para organizar, e não para criar. Porque quem criou foi o plano espiritual, foi os espíritos. Então, por que o Deus não enviou uma pessoa como Moisés trazendo os mandamentos e Jesus trazendo os ensinamentos mais claros, o ensinamento de amor? Por quê? E aí é onde o Allan Kardec vai falar. Porque Deus, no segundo parágrafo, isso. Porque Deus quis que fosse disseminado de forma mais rápida. Então imagina, meus irmãos. Tem, aqui no Brasil, um espírito falando uma mensagem. E na mesma hora, na França, outro espírito falando a mesma mensagem. E na mesma hora, na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha, vários espíritos falando a mesma mensagem na mesma hora. Isso vai disseminar muito mais rápido do que um homem reencarnar, viver em uma cidade, falando e aquela coisa. Mesmo com o apoio da imprensa. Mesmo com o apoio da imprensa, iria demorar um pouco do que muitos espíritos falando a mesma coisa em vários lugares. Então, esse é o motivo do porquê Deus não enviou um homem missionário para falar do espiritismo. Não. O homem missionário veio para codificar Allan Kardec, mas para falar foi os espíritos. Vem falando em diversos lugares. Por que Deus fez isso? Porque ele queria que fosse disseminado de forma mais rápida. Outra coisa muito importante que eu fiz, bom, até agora, tem, assim, alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, algum de vocês, alguma coisa assim sobre essa situação, esses temas? Então, vamos tocando o barco aqui por enquanto. Então, já que o pai não tem nada a falar agora, vamos continuar. Então, uma coisa muito importante é o seguinte: o espiritismo não é criação humana
E o motivo do porquê, o porquê Deus não enviou um homem para falar do espiritismo, porque queria que fosse disseminado de forma mais rápida. Outra coisa importante, que é muitíssimo importante a gente saber. 3 coisas que o Allan Kardec traz já no terceiro parágrafo. No terceiro parágrafo. Ele diz assim: o espiritismo não tem nacionalidade. E isso é muito importante. Porque muita gente diz assim que o espiritismo é da França. Porque nasceu, foi lá onde ele foi criado. Criado assim, entre aspas, né? Que foi, os espíritos começaram a falar, que Allan Kardec começou a codificar, porque Allan Kardec morava lá, aquela coisa toda. Muita gente diz que o espiritismo é da França. Outros dizem que o espiritismo é do Brasil, porque o espiritismo disseminou, frutificou mais rápido, de forma mais abrangente aqui no Brasil. E muita gente se baseia nisso, falando aquele livro do Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Só que Allan Kardec aqui fala, o espiritismo não tem nacionalidade. Então, se a gente fosse dar alguma nacionalidade para o espiritismo, a gente poderia dizer que o espiritismo é do plano espiritual. Porque foi de lá que ele veio, sei lá, os espíritos que criaram. E os espíritos estavam no plano espiritual. Se a gente fosse dizer que o espiritismo tem nacionalidade, seria do plano espiritual. Só que tem um problema. O plano espiritual abrange tudo. Abrange a França, a Espanha, a Alemanha, a Inglaterra, a Itália, Brasil, tudo. Então, por isso que o Allan Kardec fala, o espiritismo ele não tem nacionalidade. Não é restrito a uma nacionalidade. Como tem muitas religiões, por exemplo, a Igreja Católica Romana, que nasceu lá em Roma, né? O candomblé, que é de matriz africana. Não, o espiritismo não tem isso. Tem outras religiões que também não têm nacionalidade, né? Mas aqui a gente está falando de espiritismo. O espiritismo não tem nacionalidade. Outra coisa, o espiritismo está fora de cultos particulares. Como assim cultos particulares? Aí eu fui pesquisar cultos. O que significa cultos? E lá estava. Cultos é um conjunto de rituais, para adorar uma divindade. Um conjunto de rituais para adorar uma divindade. Então, as 2 primeiras coisas que a gente precisa saber: rituais e adoração. O que é ritual, o que é adoração? Para a gente poder entender culto. Ritual é, por exemplo, a gente ter que fazer uma sequência de ações externas, né? Por exemplo, utilizar de incenso, utilizar de amuletos, utilizar de uma, como é que eu posso dizer, de uma dança, não é? Dança da chuva, por exemplo, é um ritual. Não é? Aí a gente se tatua, que nem os índios, né? Os índios se tatuam, colocam as tatuagens, utilizam umas vestimentas, faz a dança, aquilo é um ritual. Né? O espiritismo não tem ritual. Mas não é porque o espiritismo não tem ritual que o espiritismo é melhor que outras religiões, hein? Pelo amor de Deus. É só uma questão que a Allan Kardec quer dizer. O espiritismo não tem ritual. O espiritismo não usa incenso, não usa vela, não usa amuleto, não usa roupa, não usa dança. Não usa. Mas, Vitor, outra religião ali usa. Qual que é o problema? Se a pessoa, quando está dançando, se sente conectado com a terra, se sente conectado com Deus, deixa ela dançar o dia todo. Se a pessoa que usa incenso dentro de casa se sente bem, mais fortalecido, sente que a casa está protegida, cara, usa incenso, usa a caixa do incenso todo, coloca um incenso em cada cômodo. Não tem problema. Não tem problema. O problema está quando a gente pensa que aquele amuleto, que aquele incenso vai resolver o nosso problema. Aí está o problema. Vamos colocar aqui um exemplo. Suponhamos que Maria, vamos colocar aqui um exemplo. Maria, ela todo santo dia briga com o vizinho dela. Todo santo dia briga com o vizinho dela. E numa determinada briga, Maria conservou aquele fato no seu coração, na sua mente. E Maria estava lavando os pratos e pensando na briga. Ah, se eu falasse isso. E lavando os pratos. E varrendo a casa. Ah, se essa briga voltasse, se eu conseguisse voltar no passado, eu ia dizer isso aqui. Ah, aquele pilantra. Para não dizer palavra feia. Né?
Se eu conseguisse voltar, eu ia dizer isso, isso, aquilo. Ah, se essa briga acontece de novo. E pensando na briga. E recriando a briga. Recriando a briga, pensando na briga. Sabe o que está acontecendo? Ela realmente está criando a briga. Porque tudo que a gente pensa, meus irmãos, plasma. Plasma. A gente não vê, mas plasma. Então a gente se mela de fluido negativo. É praticamente você se reveste de lama, de lixo, não é? Envolve a sua casa todinha de lixo, de energia negativa e busca estabelecer uma conexão com o vizinho. E aí o vizinho, se ele não tiver preparo, ele acata aquela sugestão mental que você enviou para ele. Pensando na briga, pensando nele, pensando em você e ele brigando de novo, falando isso, falando aquilo, você manda uma sugestão mental para o seu vizinho. E se o seu vizinho não tiver preparo, ele vai pegar aquela sugestão mental. E aí ele vai começar a relembrar a briga também. Pensando que é um pensamento dele. Só que não. Você que lançou a sugestão. E aí ele fica pensando na briga. E aí ele de lá e você de cá. Pensando na briga, ele pensando que ia falar aquilo, você pensando que ia falar isso, ele recriando a briga, você também recriando a briga. Sabe o que está estabelecendo aqui? Conexão. Você está conectado a ele. Mentalmente, conectado a ele. E aí, o que é que começa a desenvolver? Ai, que eu tô com uma dor de cabeça do nada. Ai, que eu tô com o ombro doendo, dor nas costas do nada. Acordou adoecido do nada. Sentiu cansaço, respiração ofegante do nada. Dor nos olhos, alguma dor do nada. Isso é porque você abaixou o seu padrão, se conectou com energia negativa. E aí vai para o hospital, faz exame, vai para o médico. E não dá nada nos exames. Não dá nada. E aí você disse, pronto, eu tô com o diabo no couro. Vou buscar algum tratamento espiritual. Aí vai em algum tratamento espiritual. Aí vai para uma pessoa que não tem tanto conhecimento e diz assim, olha, utiliza aqui esse amuleto, essa pedra, utilize o incenso que vai sair. Né? Aí você vai lá, coloca o amuleto, coloca o incenso. Aí você tem confiança que vai sair. Mas fica pensando na briga. Não deixa de pensar na briga. Meus irmãos, não vai funcionar. O amuleto e o incenso não vai funcionar. O amuleto pode ajudar, pode remediar. O incenso pode ajudar, pode remediar, porque, meus irmãos, tem coisas, poderes que a natureza tem que o homem desconhece ainda. Tem muitos poderes na natureza que o homem desconhece. Então, o amuleto, a pedra, pode ajudar, mas ela não vai tratar o mal. Onde é que está o mal? Seu coração. Seu coração ainda não perdoou? A sua mente ainda está estabelecendo conexão. Então, achar que só colocar um amuleto, utilizar incenso, fazer uma dança, vai tratar os males? Não vai. Pode remediar, mas não vai tratar. O tratamento está quando você muda. De uma pessoa má para uma pessoa boa. De uma pessoa impaciente para uma pessoa paciente. De uma pessoa raivosa para uma pessoa mais tranquila. De uma pessoa egoísta para uma pessoa mais caridosa. Aí onde trata todos os males da nossa vida. Só vai vir as coisas que a gente vai precisar passar, como prova, como expiação. Isso aí vai ter que vir, porque tem que vir mesmo. Mas não por flagelo voluntário nosso, desta vida. Então é importante a gente ter esse conhecimento, que os rituais não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Se você vai para um ritual e você desse ritual sai fortalecido, vá todo dia. Vá todo dia, se você quiser, se puder, não é? Mas achar que só de ir para o ritual você está mudado, você tem os céus garantidos, não tem não. Vai resolver os seus problemas? Não vai não. O que vai resolver é a sua conduta, é a modificação dos seus sentimentos, é a modificação dos seus pensamentos, é o seu controle emocional, é a mudança interna que você faz. É isso que vai resolver. Né? Então, por isso que o espiritismo está fora dos cultos. Porque ele não se limita a rituais para o tratamento. Tem sim. Né? Às vezes, você pode chegar num centro espírita e ter lá um preto velho, e ter lá um índio,
Não tem problema nenhum. No centro espírita que eu frequento, tem o irmão Pena Branca. E ele é muito, muito bacana. Eu gosto muito dele, sabe? De verdade. Ele é um índio de cura e ele dá o passe e tudo. Ele pode muito bem chegar para você e dizer, olha, use tal erva como chá, que tal. Não tem problema nenhum, porque a natureza tem poderes. E tem mesmo, né? Mas o problema tá quando a gente pensa que só o chá vai resolver. Não vai, né? Então, por isso que o espiritismo está fora de curso. Porque ele procura atuar na raiz. Na raiz. Que é onde? O coração. O coração. Então, quando a gente muda o coração, a gente muda todo o mal que pode nos envolver por falta de uma boa conduta nossa. Por falta de preparo mental nosso. Vai vir dores, se for de expiação, de males passados que a gente praticar. Vai vir. Vai vir provas, porque tem que vir mesmo, porque senão a gente não evolui, né? Mas por falta de preparo, por ações negativas que a gente for praticando nessa vida, por flagelos voluntários dessa vida, não vai vir. Né? Então, o espiritismo ele está fora de cultos particulares porque ele procura atingir o lugar mais raiz, que é o quê? Muda os seus pensamentos, busca ser uma pessoa boa, pratica a caridade, ser mais paciente, ser mais humilde, pronto. Você quer usar incenso? Use incenso, mas isso não vai curar tudo. Você quer usar pedras, amuletos? Usa, não tem problema. Mas isso não vai curar. Você quer tomar banho de erva tal? Usa, não tem problema. Você sai fortalecido? Usa. Mas isso não vai curar. O que cura é você mudar os seus pensamentos e mudar o seu coração. É isso que cura. É isso que lhe blinda. Né? Então o espiritismo está fora de cultos. Né? E outra coisa, adoração. Adorar é como quando você... O que eu posso dizer? Eu tenho uma coisa que... Amar de forma intensa. Amar de forma intensa. Adorar e amar de forma intensa. Então tem problema em adorar? Não. É o que a gente está querendo. É amar de forma intensa os nossos irmãos, a Deus, a natureza. É isso que a gente quer. Não tem problema. O problema tá quando a gente limita, restringe essa adoração ao templo espírita. Vou amar a Deus. Eu vou pro centro espírita hoje à noite. Meu Deus do céu. Amar a Deus tem que ser no nosso trabalho, na nossa casa, na rua. O Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele traz uma frase que é clássica. Que ele diz assim, vou aqui parafrasear, né, ou seja, falar com as minhas palavras, para não falar nada de errado, mas o cerne, a raiz que o Emmanuel traz é o seguinte, Jesus não separava o templo da oficina de trabalho. A terra, ao mesmo tempo, era o seu templo e a sua oficina de trabalho. Era o seu centro espírita e a sua oficina de trabalho. Era a sua igreja e o seu centro espírita de trabalho. E a sua oficina de trabalho. A terra era o templo e a oficina de trabalho de Jesus. Então, pensar que a gente vai adorar a Deus, mas tem que ir para a igreja para adorar a Deus, ou tem que ir para o centro espírita para adorar a Deus, ou tem que ir para o terreiro, ou tem que... Tá errado. Adorar a Deus é atitude. É mudança de pensamento, mudança de coração. Isso é adorar a Deus. Tá? Então, o espiritismo está fora de cultos particulares, né? Não tem nacionalidade, e não foi imposto por nenhuma classe social. E isso é muito importante, porque eu já vi gente falando que o espiritismo é da elite. Meus irmãos, se Jesus não veio para a elite, o espiritismo ia vir? Se o espiritismo é mandado por ele? Como pode? É sem lógica. Então, o espiritismo veio para todos que fossem necessitados, ricos ou pobres. Porque um rico milionário que não tem atenção é pobre de atenção. Então, um rico pode ser pobre. E um pobre pode ser rico. O pobre pode ter atenção, pode ter afeto, pode ter amor. E ele está feliz. E um rico pode ser solitário. Ele é pobre. Ele é um estropiado. Não no sentido de... Eu falo estropiado, não no sentido pejorativo, no sentido realmente da palavra. Estropiado, no sentido de miserabilidade, miserável, no sentido que falta algo. Certo? Então, tanto o rico quanto o pobre, o espiritismo veio para aqueles que são necessitados. Não foi imposto por nenhuma classe social. Não foi uma classe social que impôs o espiritismo e também não é restrito a nenhuma classe social. Tá? E agora, depois de todo esse preparo que o Allan Kardec traz para a gente, é importante agora a gente começar a observar o tema. Porque isso aqui que eu estou falando é só um preparo, é como se eu estivesse preparando as bases, sabe, para construir o edifício. Então agora a gente vai falar sobre a questão de
critérios de analisar as comunicações espíritas. Critérios para a gente analisar as comunicações dos espíritos. Então, só recapitulando aqui, antes da gente entrar em outro assunto, em outro, como é que eu posso dizer, em outros raciocínios, só recapitulando aqui. Algum de vocês tem alguma dúvida sobre a questão do espiritismo não ser criação humana, não ser criação de Allan Kardec, sobre a questão de Deus ter enviado os espíritos e não um homem para falar os novos conhecimentos, ou sobre a questão do espiritismo não ter nacionalidade, não ter cultos, não ter, como é que eu posso dizer, nenhuma classe social. Algum de vocês tem alguma dúvida sobre esses temas aqui, sobre esses assuntos que a gente falou aqui nesse momento? Se algum de vocês tiverem, por favor, pode falar, hein? Lembrando, pessoal, que é importante a gente pegar aí cada pequeno tema, né, dessa parte da introdução. É bastante interessante. Os temas principais, né? A autoridade da doutrina espírita, né? A gente vê muito por aí, muito espírita de carteirinha por aí, né? Ah, os espíritas são isso, os espíritas são aquilo. Ah, segundo estudos, os espíritas são os mais intelectuais, são aquilo. Então, quando eu vejo isso, gente, eu olho que as pessoas entendem muito pouco sobre o espiritismo, né? Que o espiritismo, como aqui a grandeza do espiritismo é a universalidade. Todo mundo pode ser espírita, até quem não frequenta o centro espírita. Esse é o poder do espiritismo. Simplesmente, o espiritismo não é uma religião. O espiritismo, no meu entender, na minha visão, é a comunicação que foi dada a todos nós com a espiritualidade. Qualquer pessoa pode ter contato com a espiritualidade, não só um espírita. Um médium que frequenta, um médium que está, por exemplo, você tem um filho que é médium, né? Você pode ter uma comunicação espiritual com ele sem você precisar ser espírita, através de seu filho. Então, todos nós, em todos os países, podemos ter esse privilégio, né? É claro que a doutrina tem os seus códigos, né? E a gente precisa ter muito cuidado quando lida com a espiritualidade, né? Quando eu falo que não precisa ser espírita, não precisa ser o espírita de carteirinha. Ah, eu sou espírita, eu ando no centro espírita, eu sou aquela pessoa. Não, né? O espiritismo não foi dado a espíritas, foi dado a todos nós. E eu acho que só eu vou dar um pulozinho aqui, que é uma coisa muito importante. A única garantia que nós temos quando trabalhar com a mediunidade, com a espiritualidade, principalmente quem é médium, é justamente o critério, né? Porque da mesma forma que temos facilidade para conversação com a espiritualidade, através da revelação espírita, né? Médios de todo mundo traz mensagem para nós, temos que ter critério, né? Porque estamos assim também à mercê de qualquer espírito, né? Qualquer espírito brincalhão, né? Qualquer espírito que quer até atrapalhar, né, o evangelho, receber a mensagem do evangelho. Então, gente, às vezes eu toco nesse ponto no grupo, até levanto algumas questões sobre isso, para deixar os médiuns preparados, né? E aqui tem uma parte que é bem importante, que fala: a única garantia séria do ensinamento dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros, e em diversos lugares. Então, veja só, e é esse critério que o Kardec usa, né? Imagine nós, no nosso centro, né, no nosso terreiro, seja onde for, precisa ter essa concordância, né? Quando um espírito traz uma mensagem importante, ele precisa vir em outro lugar, através de outro médium, e essa mensagem tem que concordar. Era esse critério muito minucioso que fez a doutrina espírita ter uma grande importância, porque não foi algo feito de qualquer forma, né? Teve esse rigoroso critério de Kardec que nos ensina também a ter. E eu acho hoje que poucos centros espíritas fazem esse trabalho, analisar a comunicação espírita, não é? Comparar comunicação espírita através de outro veículo mediúnico, né? Comparar, tirar conclusões, catar o feijão, o famoso catar feijão.
Então, é importante entender que a doutrina espírita ela é universal, né? Apesar também dos cuidados que temos. É diferente lá dos dogmas, de ler a Bíblia, né? A mensagem está ali, né? Não tem como ser modificada ali. Você vai ler, vai fazer sua interpretação e ali, em volta daquilo ali, cria essas religiões. A doutrina espírita é diferente, não é? E é por isso que a gente vê muitas discussões também aí sobre a doutrina espírita é melhor que essa, uma não é melhor que a outra. Então, assim, a visão que eu tenho da doutrina é que ela se autoatualiza, na verdade, né? Porque é trazida pela espiritualidade. É os espíritos superiores que traz para nós aquilo que pode nos ser dado, né? Quando avançar, a doutrina espírita não fica ultrapassada, né? Ela vai receber mais atualização da espiritualidade. Então, ter essa noção, né, da importância do espiritismo, da universalidade e o cuidado que temos de ter também nessa parte do trato, né, de lidar com a espiritualidade. Até agora, alguém tem alguma dúvida? Se algum de vocês querem falar? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ou levantar a mãozinha que fica aí do lado do microfone, ó, a mãozinha aí. Ou vocês podem simplesmente abrir o microfone e falar, ou digitar, não tem problema. Certo? Bom, então, vamos começar a falar um pouco sobre essa questão que o Paim falou, o Paim já abordou de uma forma bem mais ampla, mas a gente queria falar um pouco sobre a questão do espírito. O espírito. Né? Porque quando a gente vai falar sobre o espírito, a gente diz assim, o meu espírito. O meu espírito. Né? Meus irmãos, não é o meu espírito, é eu. Porque eu sou o espírito. Você é o espírito. Então a gente poderia falar assim, o meu corpo. Aí tá certo. Agora, o meu espírito, não. Porque a gente é o espírito. Isso é muito importante a gente saber. Sabe por quê? Porque agora a gente vai falar um pouco sobre espírito desencarnado. Que o Allan Kardec traz um alerta pra gente. E quando a gente que vai ter uma comunicação com os espíritos, não é? Através de um médium, aquela coisa toda, é importante a gente saber o seguinte, que o espírito, só por ser espírito, ele não é sábio. Não é porque o espírito vem dizendo que ele é Bezerra de Menezes, ou que ele é Chico Xavier, Francisco de Assis, ou Preto Velho tal, ou aquele negócio, isso e aquilo, que ele é sábio. Não é porque o espírito vem falando a gramática impecável, que ele escreve com todas as vírgulas e acentuação certíssima, que ele é sábio. Não é. O espírito que vem falando com sua sabedoria, ele traz no conteúdo. E aí onde está o ponto-chave. Porque, meus irmãos, quando a gente desencarnar, a gente continua sendo a mesma pessoa. A gente continua sendo a mesma pessoa. Quando a gente desencarnar, a gente pensa o quê? Que vai sair brilhoso. E vai sair sábio. Vai chegar lá com toda a evolução do mundo. Não. A pessoa que tem costume de beber vai sair e vai querer beber. Que tem costume de fumar vai sair e vai querer fumar. Que tem costume de falar mal dos outros vai sair e vai ficar arrumando gente para falar mal dos outros. A pessoa que tem costume de falar palavrão quando sair vai continuar falando palavrão. A gente quer sair para o plano espiritual com esses hábitos? E aí? Né? A gente sai do corpo quando a gente desencarna, sendo quem a gente é no corpo. A mesma coisa. Então, muitas vezes, quando a gente vai ter comunicação com o espírito, a gente tem que ver o que ele vem trazer. Porque, muito bem, vamos colocar aqui um exemplo. Vamos colocar um exemplo aqui. Suponhamos que na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, tem um mendigo não, né? Um alcoólatra, uma pessoa que é alcoólatra, que vive caindo pelos cantos de alcoolismo. Vive nos bares, fazendo besteira, né? Aí essa pessoa desencarna. Ela morre, ela desencarna. Não vai para os planos espirituais, nem nada. Vamos supor que ela fica na Terra. Um exemplo, hein? Não é isso que acontece sempre, nem nada assim do tipo, não. É um exemplo só, para a gente compreender mais ou menos. Esse cara, alcoólatra, que vive aí na sua rua, desencarna. E aí, ele fica perambulando. O que ele vai fazer? Ele vai pro bar. É o que ele sempre fazia quando estava no corpo.
Você acha que ele, o quê? Ele vai sair para fazer caridade? É óbvio que não. Se a gente não tem costume de fazer caridade, lá a gente também não vai. Então, ele vai pro bar. Vai ver se consegue uma pinga. Aí ele vê que as pessoas não veem ele vê que as pessoas não falam com ele, ele começa a perceber que as pessoas não notam ele, e ele fica perturbado. Depois de um tempo, ele aceita que morreu. Depois de um tempo, ele vê que, poxa, está daquele jeito e morreu. E continua ali fazendo o quê? Sugando a energia mental que a pessoa exala quando bebe, sugando a energia da bebida, fica como se fosse encostado na pessoa que está bebendo. Como se fosse encostado. Quando é fumante é engraçado. Sabe por que é engraçado? Porque é assim, você fuma, traga, isso serve para tudo que é de cigarro, maconha, tudo que é cigarro. Você fuma. E sabe como o espírito faz? Ele faz assim, ele coloca a boca dele na sua, e quando você solta a fumaça, ele suga a energia da fumaça. Então, assim, é um beijo astral. É um beijo obsessor. É isso aí, é um beijo obsessor. Você fuma e o espírito cola assim na sua boca e suga a fumaça. É um beijo de donzela. Imagina um beijo desse, hein, meu Deus do céu. Deve ser uma coisa linda. Então é mais ou menos assim. Então, assim, esse alcoólatra, vamos voltar para o nosso exemplo. Esse alcoólatra, ele fica no bar ali querendo beber aquela coisa. O que acontece? Ele percebe que ele pode se comunicar com os humanos através dos médiuns. E aí, vamos supor que ele pega um médium desequilibrado, que não exerce sua mediunidade, assim, para o bem, ou pelo menos não procura fazer o evangelho no seu lar, ou não procura trazer o evangelho para o seu coração, né? Não é porque não exerce a mediunidade que é um médium desequilibrado, não. Às vezes é uma pessoa que estuda, e fica dentro de casa, mas estuda, né? A mediunidade, busca se controlar, busca fazer o evangelho no lar, busca trazer o evangelho para o seu coração, e é um médium equilibrado, né? Mas aí o que acontece? Eu também não tenho muito conhecimento com essa questão de mediunidade, é bom pesquisar, né? Mas o importante e maior é mudar o nosso coração. Esse é o maior importante, maior fator que afasta os espíritos negativos. Ser pessoa boa. Isso é um fato. Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso exemplo. E aí chega esse alcoólatra, desencarnado, e aí ele vê um médium desequilibrado, né, desequilibrado totalmente, e ele começa a sintonizar com aquele médium. E utilizar aquele médium para falar com os humanos. Ele percebe também que os humanos não vê ele. Aí o que ele faz? Ele diz que é Bezerra de Menezes, ele diz que é São Francisco de Assis, ele diz que é fulano, cicrano, aquela coisa toda, sendo que ele era aquele bebo que ficava na sua rua, falando besteira, fazendo besteira. E aí ele vem, começa a falar com você, desencarnado agora, que é isso, que é aquilo, você começa a venerar o bebo, que diz que é São Francisco de Assis, né? Então, essa é uma historinha simples, né? É uma historinha fictícia. Isso aqui, muitas coisas aqui é só exemplos, hein? Só para trazer uma boa compreensão. Mas é uma historinha que traz mais ou menos uma noção de que o espírito é espírito, não é porque ele é espírito, que ele é sábio. A gente desencarna sendo quem a gente é, a mesma coisa, né? Então, qual que é o maior critério de análise dos ensinos dos espíritos? A gente tem a comunicação aqui, a psicografia, e qual é o maior critério que a gente vai fazer ali? Uma psicografia, uma psicofonia, ou até mesmo quando a gente é médium e algum espírito quer falar com a gente. Pra gente saber se o espírito é bom ou não é, né? Se a gente não conseguir distinguir as energias, porque a energia do espírito bom é uma coisa, a energia do espírito mau é outra. Mas se a gente não consegue distinguir a energia, como é que a gente faz? Analisar o que ele vem falar. Analisar o que ele vem trazer. Então o espírito vem e diz assim, me traz um cigarro e uma bebida. E aí? O que a sua razão diz quanto a essa questão? O espírito vem pedindo cigarro e uma bebida. É difícil. É difícil a gente dizer que é um mentor espiritual que vem trazer uma mensagem. É difícil. Porque os mentores espirituais vêm, trazem a mensagem e vão-se embora. Porque o interesse dele é a mensagem. Então todo espírito que está assim apegado ainda à matéria é a mesma coisa que um ser humano, normal. Não é mais nem menos que a gente. É a mesma coisa, que ainda está apegado à matéria. Não é um mentor espiritual evoluído aquela coisa. Então é necessário a gente ter uns critérios, que é o quê? Bom senso, lógica e também ciência, né? Mas o mais importante, Vitor, eu não entendo muito de ciência. Eu não conheço muito de ciência. Bom senso e lógica, né? Observar se o espírito vem trazer coisa boa ou coisa ruim. E outra coisa mais importante,
quanto aos ensinos reveladores que os espíritos trazem, que é o seguinte: observar a quantidade de mensagem que vem de médios diferentes, estranhos uns aos outros, de centros espíritas diferentes, de lugares diferentes, países diferentes, vindo a mesma comunicação, com centros espíritas diferentes, com médios diferentes, uma revelação nova, aí sim, essa revelação é uma revelação assim que tem fundamento. E também observar a lógica, a ciência e o bom senso. Né? Se ela passa por todos esses filtros, bom senso, lógica, ciência, e ainda passa por esse grande filtro, que é a da quantidade de espíritos falando a mesma coisa, de médios diferentes, centros espíritas diferentes, de lugares diferentes, aí sim, essa é uma mensagem reveladora, a gente pode ali começar a falar sobre essa mensagem, começar a estudar. Né? Mas assim, o que serve mais para o nosso coração, para o nosso momento aqui, é o seguinte: saber que a gente desencarna e chega lá do mesmo jeito que a gente é aqui. A gente quer chegar lá sendo uma pessoa boa, sendo uma pessoa caridosa, sejamos pessoas boas e caridosas aqui. Queremos chegar lá sendo pessoas sábias, estudemos aqui. Busquemos conhecimento aqui. A gente quer chegar lá sendo uma pessoa, sabe, diferente. Porque assim, meus irmãos, essa deveria ser a ambição de todo mundo. Porque não é porque é uma ambição que é ruim. Não. Chico Xavier tem um vídeo que diz: existem ambições nobres. Ambição nobre. Quando eu tenho uma ambição de conhecimento. Não no sentido de querer ter o conhecimento de todo mundo. Mais do que todo mundo. Mas eu tenho uma ambição de conhecimento. Ou seja, eu quero aprender cada vez mais, aprender. Isso é bom demais. Eu tenho uma ambição por ser um espírito bom. A minha ambição é essa, é ser um espírito bom. Então eu vou buscar agir com caridade, agir com amor, com paciência. Isso é ruim? Não é. Então a nossa ambição deveria ser sempre essa: ser pessoas boas. Chegar no plano espiritual sendo espíritos bons mesmo. E em planos superiores, essa devia ser a nossa meta. Né? Não devia ser carro, não devia ser casa, não devia ser nada. Essas coisas são secundárias. O importante é edificar o reino de Deus no nosso coração. Então, só essa questão que eu queria abarcar aqui. Não é porque o espírito é espírito que ele é sábio. E a gente chega no plano espiritual do jeito que a gente é hoje. E aí? Como é que você chegaria no plano espiritual se agora você morresse? E aí? Essa fica aí a pergunta para vocês. Você chegaria feliz? Você chegaria bem? Né? Se a resposta é não, tem que mudar. Vamos mudar a partir de hoje. Se a resposta é sim, vamos continuar seguindo do mesmo jeito, né? Então é mais ou menos por aí. Fica essa pergunta para vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Tá aberto aí a todo mundo. Pessoal, quem quiser fazer qualquer colocação, pode escrever também, viu? Quem não gosta de mandar áudio, escreve qualquer indagação aí, qualquer pergunta. Eu só queria deixar bem claro, porque a gente fala da doutrina espírita, da autoridade da doutrina espírita, de como foi codificada. Isso não quer dizer que toda comunicação que a gente for ter espiritual no nosso centro, ou com alguém da família, a gente precisa que a gente receba de todos os países a mesma comunicação. Não, mas a gente tem que ter o bom senso de analisar o fruto, entendeu? Poxa, tem um espírito que se comunica comigo, mas esse espírito só traz adivinhação. Né? Então, peraí, tem algo errado aí. Né? Tem algo errado aí. Se na doutrina a gente aprende que o futuro só é dado a Deus, só é dado por Deus, em raras ocasiões, né? Em momentos especialíssimos em que vai ajudar no nosso progresso, e que não pode ser dado por quê? Se eu souber que daqui a 5 anos eu vou ficar rico, eu paro de trabalhar. Deus não quer que a gente fique na inércia. Então, por isso, o futuro não é dado. Então, tem algo errado. Né? Qual a mensagem da espiritualidade? O que é que esse espírito traz para mim? E é bom para a gente que tem contato com médiuns. Né? Eu canso de ter algum contato com algum médium que, ao invés de trazer uma mensagem, chega para mim e diz: daqui a 1 ano você vai casar. Eu digo: meu filho, eu já estou casado há 20 anos. Vou casar de novo. Então, é esse tipo de mensagem que a gente busca no dia a dia. E porque a gente busca, a gente recebe. Você não está buscando? Então, a gente tem que imaginar o que um espírito de luz viria nos dizer. O que é que ele vem trazer para nós, se ele é superior? Ele vem trazendo uma mensagem moral. Ele vem trazendo, algumas novidades da vida futura para empolgar você a avançar para um plano melhor. Então, esse tipo de análise que a gente tem que fazer. Qual a utilidade dessa comunicação? É só adivinhação? É só pedir, toma lá da cá? Vamos analisar para a gente não cair na mão de espíritos zombeteiros. Não é? Isso é muito importante para médium. Então, eu vou deixar aqui a minha colocação sobre a autoridade da doutrina espírita.
Em que sentido ela tem autoridade e para mim o que serve, né? Talvez vocês consigam refletir sobre isso também. A doutrina espírita, além de toda da forma que ela chegou até nós, né, através da própria mediunidade, os próprios espíritos em conversação direta conosco, ela nos traz uma base muito sólida de raciocínio lógico. Se você lê o livro dos espíritos, tudo faz sentido, tudo tem lógica. Quando você não acha lógica, sempre te dá um campo para pesquisar. Né? No próprio Evangelho, tem o Pentateuco de Kardec, que tem muito ensinamento ali. Tudo faz sentido. Né? Tudo tem um sistema ali. Então, é por isso que a doutrina espírita dá essa autoridade. Eu fiz um alicerce de estudos na doutrina espírita. Então, quando alguém vem trazer algo novo para mim, eu comparo com o que eu aprendi. Não porque eu quero desmerecer, mas pelo respeito dessa autoridade que a doutrina trouxe, de ser tão minuciosa, tão bem trabalhada, bem codificada, eles respondem todos os questionamentos, né? Logicamente, dentro da lógica, da ciência, eles resolvem a maioria dos problemas do corpo, do espírito, dentro da filosofia. Então, por que eu vou abandonar isso aqui tudinho e me apegar a qualquer coisa que venha de fora? Né? De vez em quando eu ando conversando com pessoas de algumas doutrinas que são contra até o cristianismo, de certa forma, o mal não é o mal é necessário, aquelas coisas todas, e trabalham para o lado do mal. Eu digo, não faz sentido. Né? Para eu largar isso que eu tenho, para eu largar essa autoridade, eu preciso de algo maior que isso. Por isso que é importante que a gente faça a nossa base na doutrina. Estudar. Quando a gente tiver alguma dúvida, a gente busque, porque a doutrina vai tirar a sua dúvida. Em tudo. Que é Deus, a justiça divina, está tudo na codificação. E quando você fizer esse alicerce, a gente vai entender a doutrina, a força e a autoridade da doutrina. Porque não é uma doutrina dogmática. Não é uma doutrina que te diz, faça isso, e você tem que fazer cegamente. Entendeu? Ela te explica, tem uma razão de ser. Né? Explica a lei de Deus que pode ser dada a nós, né? Claro. Ela explica que está tudo dentro da lógica, tudo dentro da razão. Plantar, colher, fazer, se esforçar, entendeu? Comunicar com espíritos com cuidado. Então, é essa autoridade. Né? Ela responde suas dúvidas, ela não manda você fazer. Ela não diz, se você fizer isso aqui, você vai para o inferno. Não é assim que funciona. Né? São várias ocasiões, são vários planos, vários erros, cada qual no seu estágio, e explica tintim por tintim. Então, a doutrina espírita me dá uma segurança muito grande, apesar que eu não costumo dizer que sou espírita, né, espírita ferrenho. Não, eu busco conhecimento na doutrina espírita, como busco em outros lugares também. Agora, a doutrina me dá esse alicerce, essa fortaleza, e assim eu entendo que é a autoridade da doutrina, né? A argumentação da doutrina, a forma que ela coloca para nós, né? As pessoas que hoje estão precisando dessas respostas, né? Quantos a gente vê lá no dia a dia, no nosso grupo, as pessoas ao nosso redor que já estão cansadas daquelas respostas automáticas. Por que vem uma criança doente? Por que nasce uma criança com câncer e morre? É mistério divino. As pessoas estão cansadas dessas respostas. Claro, respeitando todas as religiões, né? Eu digo aqui que o ser humano avança intelectualmente e ele precisa de respostas mais lógicas, mais concretas. Por que isso acontece? E a doutrina espírita vai a fundo explicar a você o porquê que tudo acontece, por que você sofre, por que eu sofro, por que nossa vida precisa passar por provas, né? Porque por mais que a gente tente, a gente não consegue sair de certa situação. São provas, né? Provas que a gente combina lá no plano espiritual. Então, a doutrina espírita não deixa dúvidas para aquele curioso que gosta de estudar, né? E esse livro que estamos estudando aqui já vai trazer muito conhecimento, né, para a gente. Mas, em paralelo, gente, quem puder, leia o livro dos Espíritos, mesmo que leia uma questão, medite sobre ela, tente compreender, porque a gente vai entendendo aí essa autoridade, a gente vai ficando blindado sobre várias situações. Né?
Eu não costumo ter comunicação espiritual, eu não sou médio ostensivo, não tenho médio ostensivo na família, mas eu aprendi a lidar num momento desse com a espiritualidade por conta da doutrina espírita, porque ela me fortaleceu. Tanto eu não tive contato com o espírito, mas eu dou orientação a quem tem contato com o espírito, justamente pelo alicerce que a doutrina nos traz. Então, está na nossa frente, gente, o estudo da doutrina. A força da doutrina está aí. Né? A autoridade da doutrina, como diz o título, está na força de argumentos que ela traz, né? No esforço para sanar a dúvida do espírito intelectualmente evoluído, moralmente está um pouco atrasado, né? Nós, mas a doutrina espírita ela hoje alimenta as dúvidas das pessoas, né? Construindo uma lógica na argumentação, deixando a gente tranquilo para qualquer situação, para qualquer dúvida, inclusive para a gente não cair em certas armadilhas, né? Tem muita gente aí que usa muito a espiritualidade para um lado totalmente diferente do cristianismo, do que Jesus nos ensinou, né? E eles têm argumentos. Você vê uma certa argumentação. Se você não tiver um conhecimento a fundo, você se coloca em dúvidas, né? Justamente porque o Espírito veio. Um dia desse estava conversando com um, falando que tinha uma comunicação espiritual, de um arcanjo lá bem alto, dizendo que esse arcanjo também era do mal. E, logicamente, vai contra os ensinamentos que eu tive na doutrina. E se vai contra, tem algo errado. Então, ou eu preciso de uma explicação muito lógica daquela pessoa, ou então não vou conseguir compreender. Não vou trazer para a minha verdade, né? E a pessoa falou que simplesmente o espírito dizia que era esse arcanjo, e o médium, né, que era clarividente, ele via o espírito com uma asinha, uma certa asinha, meio escura, mas uma asinha. Eu disse, irmão, mas segundo a doutrina espírita, o perispírito se modifica. Então, assim, Kardec teve muito trabalho para codificar as mensagens, era muita análise. Então, é muito pouco o espírito dizer e você vê uma certa asinha nele. Porque qualquer espírito ele pode modificar, de certa forma, a sua forma perispiritual, trazer uma boa comunicação e estar enganando você. Porque é fora de lógica um arcanjo, ou seja, um ser perfeito, que já venceu todas as imperfeições da Terra, ser mal. Como pode ser mal? Então, eles acreditam nisso. Realmente. Acreditam, são devotos a isso. E, por não ter esse alicerce, acabam que se perdendo aí. Não estou colocando a doutrina espírita acima de nada. Eu só acho que a filosofia e a argumentação espírita têm bases confiantes o suficiente para a gente usá-las, né, nas argumentações, no entendimento da espiritualidade. Então, a mensagem que eu deixo hoje é essa, gente. A autoridade da doutrina não está na autoridade pessoal, está na autoridade do trabalho feito e entregado a nós, para que a gente busque o conhecimento e leve para a nossa vida, para melhorar a nossa vida, a nossa rotina. Vou passar para o Vitor aí, para ele dar as considerações dele, para a gente ir para a prece. Pode falar, João Vitor. Bom, até agora, algum de vocês aí está com alguma dúvida, alguma coisa que precise falar, algum apontamento? Qualquer coisa que vocês quiserem, pode falar, pode levantar a mãozinha aí, ou pode simplesmente falar que tá tranquilo, viu? Não tem problema nenhum, não. Bom, o Paim falou aí sobre a questão da autoridade da doutrina, e realmente é muito interessante, né? Os conhecimentos que a doutrina traz, os raciocínios lógicos que a doutrina traz, fundado na ciência, na filosofia e no Evangelho de Jesus. Então, isso aí traz uma força, uma autoridade um tanto quanto grande quando a gente diz assim, quando o próprio codificador da doutrina, Allan Kardec, diz assim, se um dia o Espiritismo falar, vamos colocar aqui parafraseando, quais as minhas palavras, se um dia o Espiritismo apontar para a esquerda e a ciência apontar para a direita, todos os espíritas devem apontar para a direita com a ciência, porque ela nos comprova os fatos. Então, assim, abandonando aquela ideia, não abandonando o espiritismo, mas abandonando aquela ideia que alguns espíritos ou algo do tipo trouxe, né? Deve apontar
para a direita, porque ela nos comprou os fatos. Então, isso, vindo do próprio codificador, traz segurança. E outra coisa que me trouxe segurança foi quando os espíritos, os próprios criadores, porque Allan Kardec ele codificou, ele foi o codificador. Os espíritos, os criadores do espiritismo, respondendo a uma pergunta de Allan Kardec, disse que Jesus é o nosso modelo e guia. Isso traz outra confiança, pelo menos para mim, traz muita. E outra resposta que os espíritos trouxeram para uma pergunta do Allan Kardec foi dizendo o seguinte: o espiritismo não é a religião do futuro. Ele não vai dominar todas as religiões, ou seja, o que ele quer dizer? O que os espíritos querem dizer? O espiritismo é a religião, é o futuro das religiões. Não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. E isso traz outra confiança, porque o espiritismo não veio separar, ele veio unir. Né? Ele não veio sobrepor, ele veio cooperar. Né? Então isso traz uma base, um firmamento bom. E quando a gente entra nos estudos, a gente vê os raciocínios, é que traz mais confiança ainda. Mas, se por acaso você não quer o espiritismo, quer o catolicismo, vá-se embora. E vá com Deus. O que a gente só pede para vocês é que pratiquem a caridade. Seja espírita, seja incrédulo, seja sem religião, acredite em Deus, mas sem religião, seja umbanda, enfim, caridade. Só. Só isso é o suficiente. E buscar ser uma pessoa boa. Só isso é o suficiente. Então, uma coisa que eu queria aqui trazer de forma a que vocês internalizassem no coração de vocês. Por favor, meu Deus do céu. A única coisa que eu queria falar é o seguinte. Vamos logo abordar o que é o controle universal, que eu prometi a vocês que ia dizer, e eu disse que ia deixar para o final, né? E eu não quero finalizar essa live sem abordar isso. Então, vamos lá, finalmente. Como assim controle universal do ensinamento dos espíritos? Como assim? Controle universal, que quer dizer, é critérios para a gente analisar as comunicações. E esses critérios servem tanto para o budista, o candomblé, da Umbanda, o católico, que forem comunicar com os espíritos, que forem se comunicar com os espíritos. Esses critérios é universal. Então, controle universal, como a Kardec quer dizer, é um controle que temos que ter, um critério que precisamos ter para analisar as comunicações. Não aceitar tudo. Que foi o que eu falei na fala passada. Bom senso, lógica, está compatível com a ciência e, acima de tudo, né? Quando se tratar de revelações novas, muitos espíritos, através de diversos médicos, estranhos uns aos outros, em lugares diferentes e centros diferentes, como falando a mesma coisa. Quando se trata de revelações, né? Tem que ser dessa maneira. Mas quando é uma comunicação normal, do dia a dia, algum espírito vai comunicar com a gente sendo médium, ou através de algum médium, um espírito vai falar com a gente, bom senso e lógica. Vê se está de acordo com a moral de Jesus. Vê se está de acordo com a lógica. Vê se está de acordo com o bom senso. Não é porque ele diz que é bezerra que ele é bezerra. Se lembra da história do bêbado? Ele pode muito bem, você não vê ele, ele pode muito bem dizer São Francisco de Assis. E você está achando que é São Francisco de Assis sendo bêbado lá da rua. Que aqui eu não quero desmerecer os bêbados, hein? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas aqui é só um exemplo, só um exemplo, por favor. Tá? Então é isso. Então, esse controle universal quer dizer critério de análise. Analisar o espírito e analisar a comunicação. E outra coisa que eu queria dizer. Por quê? Por que não ser controle universal do ensinamento dos espíritos? Por que não ser o controle do espiritismo sobre todas as religiões? Por que não ser os conhecimentos do espiritismo disseminados por todo o mundo, fazendo com que todo mundo se transforme em espírita? Por que não quer dizer isso? Porque o próprio Allan Kardec, o codificador, já nos falou lá no livro O que é o Espiritismo, já nos alertou sobre essa questão. Que é o que eu queria falar com vocês, agora. Vou até pegar aqui no meu celular, que está a comunicação aqui, que é só o primeiro trecho que o Espiritismo, que o Allan Kardec traz, que eu queria falar para vocês. Então, no livro O que é o Espiritismo, no capítulo, no tema que diz assim, terceiro diálogo, o padre. Esse é o tema. Terceiro diálogo, o padre. Está na página
aproximadamente 99 e 100, dependendo qual que é o seu livro. Se for um livrozinho de bolso assim, aí tem mais páginas. Se for um livro maior, as páginas é menor, enfim. Mas entre 99 e 100. O tema é terceiro diálogo, o padre. Que o Allan Kardec vai dizer assim, chega um padre, por Allan Kardec, e ele diz assim, você me permite que eu lhe faça algumas perguntas? E o Allan Kardec diz assim, com certeza. Assim, eu estou falando com as minhas palavras. Porque eles falam assim, ó, de boa mente, reverendo, sabe? De forma bem minuciosa. Então, assim, eu vou falar das minhas palavras para melhor entender. Então, Allan Kardec diz assim, permito, mas só me deixa lhe trazer algumas considerações iniciais? E aí o Allan Kardec começa a falar. Primeiro de tudo, cumpre-me declarar que não tenho a pretensão de vos converter às nossas ideias. Então, já aqui quebra paradigmas. Se muitos espíritas tiverem achando aí que o espiritismo vai ser a religião do futuro, que que a gente tem que espiritianizar o mundo, tornar o mundo espírita, está muito errado. O Allan Kardec nos fala. Nós não temos pretensão nenhuma de converter ninguém às nossas ideias. Então, o católico que é católico, se sente bem católico, deixa ele católico. O candomblé, a pessoa que é do candomblé, que está no candomblé, se sente bem sendo do candomblé, deixa ele no candomblé. E a gente vai sendo espírita. E ele continua. Se você, padre, deseja conhecer as nossas ideias, você pode encontrar lá nos nossos livros. Ele fala. Você pode rejeitar ou aceitar. É uma opção sua. O espiritismo tem por finalidade combater a incredulidade e as consequências desastradoras que ela traz, fornecendo provas concretas da existência da alma, da existência dos espíritos e da vida após a morte. Então, essa é o maior objetivo do espiritismo. Trazer provas concretas que o espírito continua vivo. Então, sua mãe morreu, meu irmão, minha irmã, ela não morreu. Ela lhe espera. Ela sabe quem você é ainda, ela tem consciência das lembranças boas, ela lhe vê do plano espiritual, ela muito provavelmente pode vir de lá para cá lhe ajudar, lhe dar força, lhe dar um passe, uma coisa. Porque, meus irmãos, quando a gente ama, a gente quer estar perto. E o que Deus mais pede é que a gente ame uns aos outros. Então, quando a gente ama e morre, aí Deus separa? Pô, isso é sem lógica. Então, o que o Espiritismo vem trazer? Que a vida continua depois da morte, que ninguém morre, a existência da alma. Ele não quer converter ninguém ao Espiritismo, não quer converter as ideias. E ele continua falando. Ele, o Espiritismo, se dirige, pois, àqueles que nada crê, que não acreditam em nada, ou que tudo duvidam. Os que têm fé religiosa e que essa fé satisfaz, do Espiritismo não precisa. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Porque tem uma história, eu vou contar essa história bem rápido, que o Chico Xavier, ele estava no centro espírita dele e chegou uma senhorinha. E disse, Chico, eu preciso falar com você que eu tô com um problemaço. E aí o Chico, meu Deus do céu, o que deve ser, minha irmã? Fale comigo. Aí já vai ali, tocando na mão, aquela coisa. Aí ele diz, é com meu marido. Ela diz, é com meu marido. Aí ele pode falar, pode falar. E aí a mulher fala, Chico, o meu marido é um profissional impecável, um marido excelente, um pai sem igual, um cidadão respeitoso, fiel, mas tem um problema. Ele não é espírita, Chico. E aí o Chico diz, ai, minha irmã, não se preocupe não, imagina o alívio que o Chico deve ter passado. Ele diz, não se preocupe não, que ele não precisa do espiritismo. Não precisa. Ele já é tudo isso, ele já é um bom profissional, um bom pai, um bom cidadão, um bom marido. Ele não precisa do espiritismo. Quem é que precisava? Era ela. Era ela. Porque ela precisava reconhecer que o que importa é o bem que a gente faz, é o amor que a gente tem no nosso coração, é a bondade, é a pessoa boa ou não que a gente é. Se a gente é a pessoa boa, tá tranquilo. Então, assim, quem tem no catolicismo
a religião e a fé que no catolicismo traz satisfaz o seu coração, não tem por que ser espírita. Se quiser ser, pode ser, não tem problema, né? Mas não tem aquele negócio de querer converter, porque ele está tranquilo ali na dele, né? A única coisa que a gente pode fazer é se a gente vê alguém que é de outras religiões, né? Ou até mesmo espíritas, hein? Que não faz a caridade, não busca fazer o bem ao próximo, chega e fala, olha, busca ser uma pessoa que busca mais amparar o próximo, aquilo outro, trazendo uma reflexão do porquê ser uma pessoa boa, porque a gente não vai para o céu sem ser uma pessoa boa. O céu, primeiro, uma coisa importante para a gente, meus irmãos, o céu começa aqui, hein? O céu começa aqui. Porque o céu é aquilo que a gente constrói, tanto quanto o inferno. O inferno não é nada construído por Deus, nem o céu não é nada construído por Deus, não. O céu a gente constrói aqui, ó. É aqui. Consciência. Então, o céu é uma construção nossa através das nossas atitudes e através dos nossos pensamentos. Então, é isso que a gente queria trazer aqui para vocês. A ideia do espiritismo não é espiritianizar o mundo, não é converter ninguém. É levar o amor, é levar o evangelho de Jesus através das boas ações, através da boa conduta, né? É combater a incredulidade, não combater com armas, hein? É combater com argumentos, né? Acima de tudo com ações. E levar também a prova concreta, a confiança de que a alma continua após a morte e de que a vida, que a alma é imortal, que a vida continua. Então, é isso que eu queria deixar bem claro para a gente não ficar pensando por aí que a gente tem que converter o católico ao espírita ou o que quer que seja, tá? Então, se algum de vocês quiserem falar alguma coisa, por mim aqui eu já dou finalizado as minhas considerações, era tudo que eu tinha para falar, que é muito pouco. Se vocês forem ler o Evangelho segundo o Espiritismo, essa segunda introdução, segundo tema da introdução, que foi o que a gente leu hoje, vocês vão achar muito mais coisa, mas isso são coisas que, pelo menos, eu considerei muito importantes, mas possa ter outras coisas que vocês considerem também muito importantes. Se vocês quiserem ler, pode estar lendo, e eu recomendo muito, tá? Só lembrando aqui que isso que a gente está estudando é a introdução do livro, hein? A gente não entrou propriamente dito ali no livro com todos os conhecimentos evangélicos que os espíritos trazem. Daqui a umas 2 terças eu acredito que a gente já vai estar entrando, tá? Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu vou calar minha boca, eu já falei demais. Pode falar vocês aí, tá? Então, gente, para a gente ir para a oração final, né? Gostaria de agradecer aqui a presença de todos mais uma vez. Façam o Evangelho no lar, né? Quem ainda não está fazendo, eu acho que a maioria já faz o Evangelho, mas quem não está, façam o Evangelho, né? É muito simples, fácil de fazer, com crianças principalmente, né? Faça sozinha, como a dona Dionis falou aí. O meu avô passou anos e anos fazendo sozinho, até converter os filhos e a esposa devagarzinho. Você ajuda na iluminação do seu lar, da sua casa. Você aprende em contato com o evangelho ali, uma vez por semana. E o bem sempre vence, gente. Chega um momento que um passa uma dificuldade e vai acabar sentando com você ali na mesa e precisando escutar, estudar junto de vocês. Façam o evangelho. Esse é o intuito principal das nossas gravações aqui. Então é isso, meus amigos. Agradeço a todos aqui, a todos que participaram, até com suas energias. Até em silêncio ali, escutando e emanando suas energias boas também. E vamos à oração final, né, pessoal? Rogar ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos dê entendimento, né? Que nos permita abrir a nossa mente, a nossa consciência, para que a gente possa absorver o conhecimento de hoje. Agradecer a espiritualidade que nos auxilia sempre nesse trabalho, nesse pequenino trabalho que a gente faz aqui, em prol do bem, da evangelização dos nossos irmãos, que isso se prolifere aí nas suas famílias, que vocês passem para suas vizinhanças, para mais pessoas, para que essa semente hoje que está sendo plantada por Jesus em nossos corações, possa germinar em vários frutos bons durante o tempo. Todo trabalho começa assim, pequeno grupo de pessoas, e à medida que a gente vai evoluindo, o nosso Mestre Jesus vai aumentando a responsabilidade, e todos que aqui participam.
tanto escutando quanto comentando, fazem parte também desse trabalho, são discípulos também desse trabalho e podem fazer seu papel na divulgação, no auxílio dos seus parentes, dos seus entes queridos. O mundo passa por uma transformação muito importante, gente. Está tendo uma guerra muito grande espiritual e a nossa arma é o Evangelho, é a palavra de Jesus, né? É a mensagem de Jesus, nosso mestre, nosso médico das almas. Então, rogo a nosso querido irmão Jesus Cristo, a paz e a harmonia nos lares de todos vocês, o entendimento, a conversação útil com seus parceiros de relacionamento, o ensinamento, o esclarecimento, a iluminação para os filhos, para nossos irmãozinhos também problemáticos da família, que todos recebam a luz dessa reunião de hoje, recebam a luz da paz, da harmonia e do evangelho do nosso grande irmão Jesus Cristo. Que assim seja e fiquem todos bem, tenham um ótimo dia, meus irmãos queridos.